Quem foi Edgar Allan Poe? Quem deu início aos contos policiais? E por que ele é conhecido como Corvo? Essas são algumas das perguntas que você pode estar se fazendo ao ouvir falar do renomado escritor do século XIX. Você estará ouvindo agora CorvoCast com Café. A nossa história se passa no século XVIII, época da Revolução Industrial e do Iluminismo, tendo como principais características o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e egocentrismo. E era dessa maneira que os poetas se expressavam. Dentro de um universo particular, o poeta sente a derrota do ego, produz frustração e tédio, e sabe quem era totalmente o contrário disso? Edgar Allan Poe, que defendia que a literatura devia ser puramente estética. Defendeu a arte pela arte, e sua poesia é marcada por melancolia, desespero, estranhamento e sentimento de perda. E quem era Edgar Allan Poe? Edgar nasceu no dia 19 de janeiro de 1809 em Boston, Estados Unidos. Filho de atores ambulantes, infelizmente a sua infância não foi das melhores. Quando tinha apenas 1 ano, o pai o abandonou, o que causou no ano seguinte a morte de sua mãe. Com 2 anos, foi adotado por um comerciante escocês rico. A partir disso, sua vida começou a melhorar. Começou a estudar em Glasgow, na Escócia, e após isso em um internato em Londres, onde a família se estabeleceu no ano de 1816. Em 1820, já estava de volta aos Estados Unidos, onde continuou os estudos em uma escola de Richmond, Virgínia, e em 1823 escreveu seus primeiros poemas. Nessa época começou o seu trágico envolvimento com o jogo e o álcool, que por conta disso tinha uma relação conflituosa com o seu tutor. A partir de 1827, começou a publicação de seus poemas, sendo o primeiro livro intitulado Tamerlão e Outros Poemas. Publicou também Tamerlão e Poemas Menores. Em 1830, entrou na Academia Militar de West Point, em que 8 meses depois foi expulso por mau comportamento. Publica também o livro Poemas e, em 1833, recebe o prêmio em dinheiro do Saturday Visitor por manuscritos encontrados numa garrafa, e a carreira de Allan começou a decolar. Se tornou editor literário da Southern Literary Messenger de Richmond e no mesmo ano se casou com sua prima Clem, de apenas 13 anos, porém seu problema com bebidas causou a sua demissão. Mudou-se para Nova York, focando totalmente na criação de novas obras, publicando obras como Contos do Grotesco e Arabesco, romances em prosa de Edgar Allan Poe, contos e entre outros. Porém, seu sucesso durou um pouco com o falecimento de sua mulher e seu vício com o álcool aumentou. O escândalo que o envolvia impediu que seu sucesso continuasse e, após viajar para Baltimore, perde-se pelas ruas e é encontrado bêbado, delirando em uma taberna qualquer. Foi levado ao hospital, onde passou seus últimos dias de vida, falecendo dia 7 de outubro de 1849. The Raven, O Corvo, publicado em 1845, é um de seus poemas mais famosos. Conta a história de um homem atormentado pelo luto pela perda de sua amada, enquanto um misterioso corvo visita sua casa e o enlouquece com a repetição constante da palavra nevermore, nunca mais. The Telltale Heart, O Coração Denunciador, publicado em 1843, é um conto de suspense e horror psicológico. Narra a história de um narrador anônimo que assassina brutalmente um homem idoso e é consumido pela culpa quando a pulsação do coração da vítima o atormenta. The Murders in the Rue Morgue, Os Assassinos da Rua Morgue, publicado em 1841, é considerado o primeiro conto de detetive moderno. Apresenta o personagem C. August Dupin, um detetive brilhante que desvenda um assassinato misterioso com pistas aparentemente impossíveis de solucionar. Mesmo com sua vida conturbada,
Cheia de altos e baixos, Alan teve muitas obras famosas, como as obras O Gato Preto, de 1843. Nessa história, que acabou se tornando uma de suas mais famosas, um casal vive em harmonia cercado de animais, e o marido, protagonista, tem um carinho especial por um gato preto. Com o tempo, tomado pelo alcoolismo, o homem passa a desgostar de animais, maltratar o gato, e a partir daí, centenas de coisas horríveis acontecem. É um conto sobre culpa, loucura e terror, tudo ao mesmo tempo. Também tem O Corvo, de 1845, o mais famoso de todos, o símbolo do macabro, do gótico e do sombrio. A figura do corvo é associada a tudo isso hoje em dia, porque Poe decidiu criar este animal-personagem que conversa com um homem que acabou de perder sua amada esposa Lenore. É um poema denso, complexo, com muitas interpretações. Uma coisa é certa: se você se deparar com a figura de um corvo em um contexto de morte, assombração ou algo do tipo, estará ali também a imortalidade do ícone dark Edgar Allan Poe. Mesmo após sua morte, Edgar se faz presente até nos dias atuais. Do mundo acadêmico para a cultura pop, de tempos em tempos, as histórias fantásticas do autor ganham novas adaptações no cinema, na TV e na literatura. De Iron Maiden a Green Day e os Simpsons, de Vincent Price a Tim Burton, nos quadrinhos de Neil Gaiman ou nos episódios de The Following, onde você procurar, existe o toque do gênio. Em Contos do Edgar, de 2013, a minissérie brasileira se inspira em Poe para contar a história de Edgar, personagem caracterizado por Marcos de Andrade, um homem de São Paulo que busca vingança pelo desaparecimento de sua esposa. Cada um dos episódios que compõem a minissérie é baseado em famosos contos do autor e adapta detalhes dos acontecimentos para a realidade brasileira. Por exemplo, aqui O Corvo é um pombo. Muito divertida a obra criada por Gabriel Hirschhorn e Pedro Morelli, apresentou apenas 5 episódios. Em The Raven, de 2012, um homem começa a cometer uma série de assassinatos, baseados na obra de Edgar Allan Poe. Assim como em O Corvo, de 1935, esse filme não adapta diretamente o poema do autor, sendo mais um filme inspirado em suas obras. Foi dirigido por James McTeigue e John Cusack no papel do próprio Poe. Murders in the Rue Morgue deve ser uma das canções mais populares de heavy metal baseada na obra de Poe. Esse feito, evidentemente, deve-se à popularidade incomensurável da banda inglesa Iron Maiden, mas a faixa retirada do álbum Killers possui fôlego o suficiente para manter o posto. Vale mencionar que é neste conto que surge pela primeira vez a personagem do detetive Auguste Dupin. Edgar Allan Poe foi um escritor norte-americano que inovou na sua época, no século XIX. Influenciou a literatura universal, com suas obras que abriram caminho para que novos gêneros literários surgissem. Se não fosse a obra de Poe, hoje não teríamos gêneros como o conto policial e a ficção científica. Atualmente, ele é visto como um dos maiores ícones da literatura mundial, influenciando não apenas na literatura, como em várias outras obras e músicas até os dias atuais. A literatura se tornou mais sinistra e misteriosa, graças à contribuição de Edgar Allan Poe. Seus versos macabros ecoam por quase um século após a morte do escritor, que conquistou admiração, desdém e, acima de tudo, identificação.